Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Luísa e hoje eu estou passando as roupinhas da minha filha e quero falar sobre um assunto de suma importância para nós que estamos gestantes ou para você que está pensando em ter um filho, que é sobre os pensamentos intrusivos na gravidez. Pensamentos, como eu coloquei no título desse vídeo, como parar de pensar no pior. Eu vou conversando com vocês e já vou passando as roupinhas da minha filha. Eu já separei aqui as camisetinhas, separei os paninhos de boca, separei também todos os bores dela, as fraldas, os mijãozinhos, as calças e também os bores, né? Os bores não, os macacões e as camisetas e o pagãozinho aqui dela. Vamos lá. Recentemente eu entrei em contato com a minha terapeuta, minha psicóloga, falando sobre pensamentos intrusivos na gravidez, certo? E mesmo sabendo que eu já sofri os pensamentos intrusivos, já que tem outros vídeos aqui na qual eu relato que eu tive toque, né? Eu já tive crises fortes de toque. O toque ele consegue ser controlado, mas nós não temos uma certeza de que vencemos ele totalmente, porque a qualquer momento nós podemos ter essas crises novamente. E nesse momento de gestação, eu tô com 7 meses de gestação, eu entrei em contato com a minha psicóloga e para falar sobre esses episódios de pensamentos intrusivos na gravidez. E para falar sobre pensamento intrusivo, eu quero te explicar o que conversar. E antes, eu te peço que você se inscreva, deixe o seu like, comenta aqui embaixo se você já teve algum pensamento assim como eu vou descrever nesse vídeo. E vamos lá. Eu sou Ana Luísa, tenho 22 anos, estou à espera da minha primeira filha, a Heloíse. E hoje eu tô aqui passando as roupinhas dela, né? Porque já estou me preparando para qualquer momento receber. Vamos lá. Então, como eu falei, eu entrei em contato com a psicóloga falando sobre um pensamento intrusivo, que foi que aconteceu quando eu estava gravando esse vídeo, que eu vou deixar aqui no card, mostrando o que eu comprei para o enxoval da minha filha com R$ 550. E quando eu terminei de gravar esse vídeo, eu estava guardando as roupinhas dela dentro da caixa, organizando novamente, me veio um pensamento que era assim: eu imaginar que eu já tinha tudo ali comprado, mas veio assim na minha mente: e se eu precisar dar tudo isso novo, sem nem chegar a usar na minha filha? E se eu não chegar a usar na minha filha, ou seja, perder a minha filha, já tendo tudo isso comprado? E eu trouxe isso para ela e ela falou assim: Ana, é normal pensar assim na gravidez. Enfim, como nós devemos entender o que é pensamento intrusivo e o que é normal, esse medo de perder na gravidez? Então, a psicóloga chegou, me falou que é normal se ter essa sensação de ter esse medo de perder, é natural. E eu quero falar aqui com vocês sobre algo mais profundo, que são os pensamentos intrusivos de fato. O pensamento intrusivo, ele está relacionado à violência, a atos de violência que você jamais teria coragem de fazer. E também vem junto com o medo. Então, para a gente entender um pouco mais, eu vou trazer uma analogia de uma psicóloga que eu estava assistindo o podcast, não lembro o nome dela, mas ela falava assim: imagine que a sua mente é um rádio e que esse rádio toca diversas músicas, mas você não pode desligar as músicas, você só pode abaixar esse rádio, só pode abaixar o volume dessa música.
Do mesmo jeito, são os pensamentos intrusivos. Os pensamentos intrusivos, eles aparecem na nossa mente e nós não temos como controlar, porque quem trouxe foi a mente, a gente não tem culpa, é como o rádio tá passando a música aleatoriamente, a gente não tem culpa, mas a gente recebe e a gente escolhe se vai abaixar, certo? A gente não pode ter certeza que vamos retirar todo ele, mas a gente pode abaixar, a gente pode mudar certa parte, usar algumas coisas para controlar a nossa mente. E os pensamentos intrusivos, eles são bem dolorosos, porque a gente chega a pensar que nós somos mal por pensar aquilo. Pensar o quê, Ana? Não estou entendendo. Para você ter noção, eu já imaginei me acidentando e ferindo a minha filha, fazendo alguma coisa contra mim, fazendo alguma coisa contra a minha barriga. E isso são pensamentos intrusivos, coisas que eu não tenho coragem de fazer, mas que vêm à minha mente. E isso eu levei à terapia porque eu já estava associando a tudo que eu passei no toque. Tudo que eu passei no toque ali, aqueles pensamentos, o toque de violência. Para você entender também, eu vou deixar outro vídeo que eu deixo aqui, os 6 tipos de toque que eu tive, os 6 tipos de toque que eu tive em crises fortes. Então, imagine aí como é desafiador você já ter tido todo esse processo, né, de passar isso na infância e agora você está à espera da sua primeira filha e em vez ou outra você imaginar cenas ou comentando alguma coisa contra a sua filha. E hoje eu posso dizer que eu já estou um pouco mais resolvida em relação ao meu medo de ser mãe, ao meu medo de fazer alguma coisa contra a minha filha, porque às vezes eu penso isso. Imagine se esses pensamentos vier quando eu estiver com minha filha no colo. E como eu tive toque, transtorno obsessivo compulsivo, as compulsões, fazer aquilo que a nossa mente pede para melhorar, para amenizar os pensamentos, para cumprir aquela ordem que a mente mandou, os pensamentos intrusivos são diferentes, porque são coisas muito mais violentas. E aí eu me incomodo bastante, porque eu não queria pensar nisso, eu não queria pensar no pior, eu não queria pensar de que eu posso correr risco de perder a minha filha, eu posso colocar a minha filha em risco ou acontecer algum acidente. Não, esse é o meu sonho, eu estou realizando um sonho e eu não quero perdê-la, eu não quero fazer nada de ruim. E esses pensamentos intrusivos, eles podem chegar a um grau maior caso você esteja sendo diagnosticado por alguma doença, alguma depressão, esteja passando por alguma coisa. E é preciso acompanhamento mesmo de especialista e de terapeuta. Então, se você já pensou alguma coisa assim, ter esse medo de perder, você está passando por algum lugar ou vendo ali uma situação e do nada aparece esse pensamento de violência, de que pode acontecer alguma coisa. E se você pegar algo e fizer algo contra você, contra seu filho, contra sua filha? Esses são pensamentos intrusivos. E agora eu quero falar com você sobre o que eu faço para viver com esses pensamentos intrusivos, ter vários episódios desses e viver bem, e conseguir controlar e conseguir seguir a minha vida sem pensar que eu possa ser um mal para minha filha. Como é que eu consigo fazer isso? Como controlar os pensamentos intrusivos na gravidez? Eu faço algo que eu sempre fiz desde quando eu estava passando
pelas últimas fases das crises de toque, que era me apegar àquilo que eu acredito no momento em que o pensamento vem. Como assim? Eu repreendo esse pensamento. Eu acredito em Deus e eu peço ajuda ao Senhor. Eu reconheço esse pensamento não é meu, eu não sou isso, eu não sou capaz de fazer isso, eu não vou fazer isso, esse é um pensamento intrusivo, eu não tenho culpa, eu não sou isso que a minha mente me traz. E eu repreendo, o que é que eu faço? Senhor, está repreendido em nome do Senhor e tento pensar em outra coisa. Até fazendo isso, esse ato de orar, esse ato de pensar assim, me faz mudar de pensamento. Isso é algo que eu faço, mas você percebe que se precisa de todo esse preparo antes de você reconhecer quem você é, de você entender que está passando por um pensamento intrusivo e nesse momento de gravidez em que nós ficamos muito sensíveis e outra, às vezes as pessoas não entendem o que é isso. Então, pensar no pior não é algo anormal. Ter medo de acontecer alguma coisa com seu filho, com sua filha, de você não conseguir dar de conta, é algo que vem naturalmente. Nós, seres humanos, nós vivemos aqui nesse mundo em que cada dia que passa acontecem coisas que nos faz ter medo de trazer um filho ao mundo. E às vezes, até aquilo que nós vivemos na nossa infância, o nosso relacionamento com nossos pais, nos traz medo sobre o que nós somos capazes de fazer com os nossos filhos, sobre o que nós temos de bagagem, se nós vamos conseguir ou não. Entende? Então, por isso, eu estou compartilhando com você essa realidade minha. Talvez seja o que você esteja passando. E por isso eu quis trazer mais sobre pensamento intrusivo aqui no meu canal. Aqui eu falo sobre desafios, falo sobre transtornos, mostro a minha realidade da maternidade, mas também para te ajudar a construir, a escrever a sua nova história, certo? Reformular as suas crenças, quebrar as crenças e viver os seus sonhos. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu like e até o próximo vídeo.